Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito boa tarde, muito bem-vindo ao RDC Esporte aqui na RDC TV. Pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo site rdctv.com.br. O RDC Esporte no formato home office desde a semana passada, por conta de tudo isso que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, no Brasil e também no mundo. Hoje, comigo, com a Vitória Caroline. Olá, Vitória, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Um bom dia, boa tarde ao Ribeiro, presidente Luciano. Ribeiro Neto e as verdades da vida, porque da bola só depois que voltar o futebol. Lá, Ribeiro Neto. O negócio é o seguinte, eu tive um bate-papo hoje pela manhã muito instrutivo, tá? E ele é rápido, foi muito rápido. Estava saindo do super, encontrei uma senhora idosa, perto dos 80 anos. E aí eu tive a ousadia de chegar e dizer assim, minha senhora, vai para casa, se cuide. Ela olhou para mim e disse, meu filho, eu não tenho tanto tempo assim, não quero ficar presa. Aí eu falei para ela, assim, dono de uma sabedoria, né? Mas a senhora pode ampliar esse tempo. Aí ele olhou com os olhos frisados para mim e disse, tu pode me garantir isso? E eu falei, não. E ela simplesmente terminou o papo, vai cuidar da sua vida. E um beijo. E acabou, é isso aí, Acabou. Essa é a vida. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, muito obrigado por aceitar o convite. E eu vejo que está em quarentena também, presidente. Bom dia a todos aí. Cumprindo um protocolo médico, né? Nós estivemos participando de alguns eventos onde foi considerado zona de contágio, não só a questão do jantar do Grenal, mas também a gente acabou viajando ao Rio de Janeiro e no retorno nos foi recomendado cumprir a quarentena. Vamos cumprir sem problema algum. Você chegou a fazer o teste, presidente? Não, Ribeiro, eu conversei com os médicos, conversei com o secretário de saúde, relatei o meu estado de saúde, né? Fiquei completamente assintomático. A minha esposa, sim, teve um pouco mais de sintomas. Home office é isso aí, né, gurizada? É isso aí, que beleza! O herdeiro... Fala, perder tudo. O que houve? Questão um pouquinho técnica também. Vamos atualizando, Vitória, as notícias do dia, Vi. Então, Gui. Opa, voltou aí, presidente. Entrou uma ligação, estou meio atrapalhado com o celular aí, vocês não reparam. Não, mas voltou agora, voltou. Aí fui recomendado a não fazer o teste e deixar quem tenha sintoma mais forte a fazer e só tratar como se tivesse positivo. Hoje de tarde, me permita, Guilherme, às 14h teremos provavelmente a definição sobre o Campeonato Gaúcho. Presidente, antes de lhe dar a minha opinião, que é morta, ou seja, é o que o senhor tem que fazer, estou brincando, é claro, né? O que o senhor espera? Que haja bom senso e senso comum entre os presidentes? Vai ser tudo realmente por home office? Como é que está agendada essa reunião que vai definir o Campeonato Gaúcho, presidente? Não, a conversa é toda por vídeo, né? Para respeitar a questão da quarentena, seja a determinada pelos governos, seja a nossa também. O presidente Romildo já também confirmou que vai participar. O presidente Marcelo nos pediu para que o Internacional fosse representado por um de seus vice-presidentes. E a conversa é muito mais no sentido hoje de nós passarmos para eles algumas situações de informações que nós temos, as informações que nós temos da CBF, alguns acordos que têm sido entabulados, alguma outra preocupação que a federação tenha também, no sentido das consequências de se continuar ou de não se continuar a competição. Eu ainda acho que, embora
os indicadores nos demonstrem alguma curva acentuada, eu acho que é muito precipitado tomarmos qualquer tipo de atitude hoje definitiva com relação à competição. A nossa intenção da direção é ouvir muito o que os clubes têm para nos dizer. Vocês sabem que nós inicialmente determinamos uma suspensão por 15 dias. Esse período ela se encerra na próxima segunda-feira. Então, o que hoje nós vamos dar sequência é nessa continuada reunião que nós temos e definir o que vai ser a partir da próxima segunda-feira. Temos algumas informações vindas do Rio de Janeiro que vamos passar aos clubes e vamos seguir, que a luta ainda está recém-iniciando. Ô, Guilherme, antes de você fazer a sua questão, só que, como foi conversado, eu conversei hoje pela manhã com os dois presidentes, o presidente Romildo e o presidente Marcelo Medeiros. Em primeiro lugar, que é o mais importante, os dois estão muito bem. O presidente Medeiros já mais em fase de completa recuperação. O presidente Romildo aí até me pediu, né, para ficar um pouco mais resguardado. O presidente Medeiros vai participar do programa amanhã com a gente, mas o presidente Romildo pediu, mas está bem, está forte, e isso é o mais importante, tá? Então, eu quero tranquilizar os torcedores da dupla Grenal. Presidente, uma questão assim, falando em calendário, o que me preocupa mesmo são os clubes do interior, os clubes pequenos. A dupla Grenal, eu sei que de uma maneira ou de outra vão se resolver, tem capital, tem jogadores para vender por milhões e arrumar as contas posteriormente. Mas os clubes do interior preocupam muito a questão da folha salarial. Nesses 15 dias, estão tratando disso também? Ou ficou tudo em stand-by e voltam hoje à conversa? Porque dia 5, dia 10 tem que pagar o salário. Não, a preocupação da federação, logicamente, é com um todo. Eu costumo fazer um paralelo de que o problema que o Real Madrid tem, ou o problema que o Internacional e o Grêmio têm, é o mesmo que os nossos clubes do interior têm. A questão é só o quantitativo, né? Que é proporcional à sua receita. Quase todos os clubes, vocês sabem, passam, por maior que seja o seu orçamento, eles passam por alguma dificuldade financeira. A gestão de cada clube nesse período de 15 dias de parada do campeonato, a gente deixou a cargo de cada um deles. Evidentemente que no andar das coisas a gente vem atualizando eles, passamos algumas situações de conversa que tivemos com o sindicato. Eu acredito também que o maior ele baliza, vamos dizer, o menor, né? Na situação de que questões que os atletas, por exemplo, lá do Barcelona fazem, os atletas da nossa divisão principal no brasileiro aqui fazem, e, consequentemente, os dos estaduais ou fazem a situação conforme os atletas estão tendo aqui. É uma série de fatores que a gente tem que analisar. A questão da gestão, tem a impressão de que o mês de março vai ser cumprido integralmente por todos. Então, essa é o que ficou colocado, pelo menos para nós, assim, com toda a liberdade que nós demos a eles de fazerem as suas gestões. E aí agora, a partir do próximo mês, tem contratos que eles já estariam sendo encerrados no mês de abril. Eu pedi para que o departamento de registro da federação fizesse o levantamento e me passasse a posição de término final dos contratos de atletas envolvidos no Campeonato Gaúcho e no Campeonato da Divisão de Acesso, para que a gente dimensione a quantidade de atletas que estão envolvidos nisso. Consequentemente, a gente consiga ter pelo menos um parâmetro, inclusive financeiro, no impacto de toda e qualquer decisão que a gente vai tomar. Então, os clubes estão, muitos deles, acompanhando o que a maioria dos clubes do futebol brasileiro fez. Eles liberaram seus atletas, e não é através de rescisão de contrato, liberaram nesse período para irem para suas casas, observarem a quarentena e o andamento das questões administrativas com relação à retomada da competição. Evidentemente que eles vão acabar chamando seus atletas novamente para cumprir os seus contratos e, eventualmente, finalizar a competição.
Primeiro? Vitória? Oi. Presidente Luciano, tem aqui o Marco Almeida que está dizendo que o Caxias deve ser campeão pelo excelente campeonato que realizou até então. A participação da nossa interatividade, nossos telespectadores. E é isso que o Ribeiro colocaria de sugestão. Não. Uma possibilidade real, não? Não, essa é o que eu quero. Isso é o que eu quero. Eu quero que se dê o título ao Caxias e um abraço 2020 que venha 2021. Mas então eu vou dizer qual é a minha proposta, porque eu acho para que dê tudo certo, presidente. Grêmio Internacional, o grande problema é a dupla Grenal, questão de datas. E é óbvio as questões contratuais dos clubes do interior. E é isso que vai pegar. O que eu acho, tem duas ferramentas para solucionar. A primeira, estabelecer os clubes do interior, em combinação com seus próprios jogadores, uma extensão do contrato, não sei quanto tempo, mas uma extensão, e permitir que a dupla Grenal, e aí em consenso com os clubes do interior, possa utilizar jogadores abaixo da categoria de base, ou seja, além daqueles 10 que foram inscritos. Ou seja, que amplia-se a possibilidade de grupo da dupla Grenal. Assim sendo, a dupla Grenal poderia utilizar jogadores das categorias de base e estava resolvida a questão. Não vai agradar? Nunca se agrada a ninguém, nem o homem lá de cima, presidente, agradou todo mundo. Então, essa é a minha sugestão para matar a charada e acabou a questão. Tá bom, vai ser considerada, Ribeiro. Tá? A gente não, nós não descartamos qualquer tipo de... que nós da federação... Mais uma ligação. Trancou, presidente. Mais uma ligação. A gente já vai encerrando com ele. 12h20 que ele pediu. Oi. Tô de volta aí, pessoal. Tá? Então, complemente de novo a sua resposta, presidente. Não, eu estava mencionando que nós não descartamos qualquer possibilidade. Não é um descarte imediato, tá? Fique bem claro isso. Mas é a questão do campeão, numa eventual suspensão da competição. A gente está olhando só para a parte de cima e a gente não está entendendo a competição como um todo. Qualquer homologação que a federação faça na competição nesse momento, a parte não está previsto nenhuma hipótese de o único campeonato no Brasil que tem uma previsão de encerramento da sua competição por força maior é o Campeonato do Rio de Janeiro. Os demais não têm essa previsão. E nós temos que lembrar o seguinte, se o nosso campeonato fosse por pontos corridos, até a gente poderia imaginar alguma situação como a que muitos vêm mencionando. Mas ele não eles são 2 turnos. Isso não tem demérito para nenhuma das equipes, mas eu entendo que, até pela minha formação, a partir do momento que tu define uma competição e diz assim, esse clube ele é o campeão, independentemente de quem seja, as demais consequências previstas naquela competição, tu tem que também definir quais sejam as vagas de Copa do Brasil, de Série B, e o que mais me preocupa na questão justiça é os 2 rebaixados. Tá? Então, eu ouço muita gente sempre dizendo assim, não, termina o campeonato e entrega a taça para o Caxias, porque fez uma grande campanha, foi campeão do primeiro turno, isso aí é indiscutível. Né? Mas e as demais consequências com relação a isso? E a possibilidade que se tem de a CBF, que é quem determina o calendário do futebol brasileiro, e com toda a autonomia que as federações têm para gerir as suas competições, a CBF, os campeonatos estaduais, eles estão sobre a égide da CBF, porque ela que determina o espaço do seu calendário. E, especialmente, se coloca vagas de Série D e de Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual, porque é um critério definido pela CBF. A partir do momento que eu digo aqui, ou que um colega de outra federação, meu campeonato acabou, e o terceiro colocado, o segundo, vai para a Série D, vai para a Copa do Brasil, vem a CBF e diz o seguinte, não é isso.
Nós vamos pagar um vale aqui, vamos acabar expondo o clube a alguma situação constrangedora, porque a gente está só imaginando o seguinte: vamos entregar a taça para quem está em primeiro. Não vou citar nomes nenhum aqui para não criar nenhum tipo de mal entendido. A CBF vem e diz o seguinte: não, para fins de temporada 2020, os campeonatos estaduais são anulados ou não aconteceram. Como é que fica esse clube que ganhou uma taça com seus adversários? Vocês foram campeões, vocês têm uma taça aí de um campeonato que não aconteceu. Então, a gente tem uma série de responsabilidades sobre isso, que elas não se encerram simplesmente numa somatória de pontos. E é isso que, muitas vezes, eu vejo uma certa angústia no torcedor, uma ansiedade no torcedor. Jornalistas. Em vocês da imprensa, e aí parece que nós estamos só num compasso de espera e querendo deixar, dando barrigada, e eu quero deixar claro que não é isso. A gente está tentando, com cautela e com muita responsabilidade, nos cercar de todas as possibilidades possíveis e imagináveis dentro desse cenário, para que a gente não exponha ninguém a uma perda, a um ganho ou um prejuízo injusto ou que seja não previsto em regulamento ou situações como essa. Então, é por isso que parece que a gente está assim, não querem definir. Por que não define de uma vez? Porque dentro do da própria estrutura hierárquica do futebol brasileiro a gente precisa respeitar que existe a CBF, assim como a CBF, muitas questões que ela está fazendo também, ela está respeitando as questões hierárquicas, porque acima dela tem a Conmebol, acima da Conmebol tem a FIFA. Então, tem que vir, em algumas situações, tem que vir de cima para baixo, e a gente está, aparentemente, num compasso de espera, mas não é, porque nós estamos trabalhando incansavelmente, buscando alternativas e desenhando cenários, mas em algumas situações a gente precisa esperar o que a entidade maior tem para nos colocar. Presidente, daí tudo pode acontecer nas reuniões com vocês, da CBF, da FIFA e tudo mais. Queria mais uma visão pessoal sua, um pouco diferente daí da profissional, porque daí teria que impor. Você acha que seria o momento certo para o futebol brasileiro se adaptar ao calendário europeu e as competições começarem depois, já que agora existe a possibilidade? Independentemente do problema posto hoje, do coronavírus, eu sou contrário ao calendário europeu aqui no campeonato, no futebol brasileiro. Nós temos situações e realidades completamente diferentes, e não é só eventual impacto que possa ter nas competições estaduais. Nós temos que entender que a questão de estação do ano é muito complicado para a gente aqui trabalhar com isso. As férias de julho e a intertemporada na Europa é verão, as pessoas podem, o calendário de estudo é adaptado a essa situação também. Nós vamos colocar os atletas em férias em julho, e as escolas dos seus filhos, como é que vão ficar? Eles vão conseguir sair? Não vão? É toda uma realidade que ela é voltada, a estrutura toda do país, ela é voltada para aquele tipo de calendário, e não só o futebol. Então, eu acredito que a gente aqui, nós não temos espaço para essa situação. É lógico que, se pensarmos na janela de julho, que é normalmente... Alô, mais uma ligaçãozinha. O celular não para. Os europeus já voltei. Para cima, como eu estava dizendo, que a temporada, a janela de julho é aquela onde os clubes da Europa vêm com mais força, com mais sede para levar atletas dos clubes brasileiros. Para isso, tu teria uma vantagem, tu teria um ganho de adaptação do calendário. Mas para as outras todas, eu não vejo como a gente, aqui no Brasil, se não houver uma mudança estrutural sistêmica, não vejo como se mudar apenas o calendário do futebol brasileiro. Então, independentemente da questão coronavírus, eu, particularmente, não vejo como se adaptar na questão. Eu tenho uma outra questão que me parece bastante pertinente, porque está se discutindo agora a respeito das questões trabalhistas.
E eu não sei se a federação, presidente, tem como intervir ou pensar a respeito disso também, ou se somente são os clubes, que é a questão das férias coletivas, que alguns clubes acham que é o momento para se dar, mas na volta, e amanhã, nós vamos sentar amanhã o preparador Paulo Paixão, né, que é um craque, que deveria se ter tempo depois da volta para quase como uma pré-temporada dos atletas. A federação tem que intervir nisso também, ou é apenas sindicato e clubes? E a sua opinião a respeito disso, o presidente? Veja bem, Ribeiro, com relação às férias, tá? Eu acredito que estão tratando de forma igualitária ou de forma conjunta os desiguais. As férias, se nós formos pensar pela legislação trabalhista exclusiva, tu sabes bem aí, existe um período aquisitivo, que é o intervalo de 12 meses. Só para o nosso seguidor entender, toda vez que entra... Agora, me desculpem aí, mas o telefone não está aparecendo. Presidente de federação é isso mesmo. Alguns concorrentes também querendo a sua entrevista, presidente. Fica tranquilo. Peço desculpas a vocês. Imagina. Vamos levando mais 6 minutos com o presidente daí, só para ele se situar também. Eu estava mencionando essa questão de tratamento desigual, porque tu está partindo da premissa, na situação de fazer um acordo como esse, de se dar férias aos atletas, de que eles têm um período contratual maior do que um ano, de que eles têm uma temporada de ano inteiro, e a imensa maioria dos clubes do Brasil não tem essa temporada. Aqui a divisão de acesso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, aqui, eu peguei dentro daquele dado que falei para vocês, registrados, tem 354 atletas jogando a divisão de acesso no Rio Grande do Sul. Desses 354, 6 atletas têm contrato até dezembro. 260, 280 jogadores têm contrato até junho, primeira quinzena de junho. Então, assim, tu vai dar 30 dias de férias para esse pessoal, pagando mais salário, pagando 1/3 de férias, ainda sem que os atletas legalmente tenham esse direito a receber isso. E aí tu vai acabar penalizando ou impondo alguma coisa a mais aos clubes também que já estão sofrendo muito, porque não têm as suas receitas, por menor que seja a receita advinda de uma bilheteria de um clube do interior, ela ajuda. Quando a federação determinou aquela rodada de portões fechados no gauchão e no acesso, eu vou cometer quase, não, eu vou dar o milagre e não vou dar o santo. Um presidente de um clube do acesso me ligou desesperado, dizendo o seguinte: presidente, por favor, cancele a rodada, suspenda a rodada, mas não faça esse jogo de portões fechados, porque ele vai me dar aí 30, 35 mil de receita e eu vou conseguir jogar. Isso estava dentro do meu cronograma, da minha previsão orçamentária. Então, as realidades são diferentes e aquilo que eu disse, está se tratando algo, um atleta da Série A que ganha acima de 500 mil, 600 mil, 700 mil, tem um desconto de 25% no seu salário, é uma coisa. Um atleta que ganha 3 mil, 2 mil, como é que ele vai aceitar ter um desconto, fazer uma suspensão do seu contrato de trabalho, que era algo que nós estávamos trabalhando aqui junto ao sindicato dos atletas, fica desigual, tu entende? São situações que elas são completamente desiguais e está se passando algo de que está havendo uma negociação em termos nacional, e evidentemente está, mas é mais focada para aqueles clubes que têm calendário de Série A, B, C e D e cujas realidades são completamente diferentes. Esse é o meu ponto de vista. Eu tenho conversado bastante com juristas aí, com o pessoal da CBF, e venho desde a semana passada colocando essas dificuldades e dizendo o seguinte: vai haver um acordo nacional, tomara que seja, mas ele vai balizar de forma errada as decisões que as outras competições estaduais e de nível regional vão ter. Tá? Mas aí, presidente, só para uma parte,
Aí, onde é que entra o bom senso? Como é que é? Como é que era aquele grupo dos jogadores de Série A? Exato. Onde é que eles andam? Essa hora eu queria ver eles fazer esse processo de separação da desigualdade. Gostaria que esses jogadores que ganham fortunas, algumas até com entrega muito subjetiva, pudessem fazer uma negociação separada desse jogador, que é 90% ou mais, que ganha um salário muito pequeno. Mas aí eu ouço outra entrevista do seu Arana, que veio agora da Europa para jogar no Atlético Mineiro, quando questionado a respeito, não, eu não concordo, não tenho nada a ver com isso. Então, infelizmente, presidente, acho muito difícil haver bom senso e senso comum a respeito dessa situação, que vai acabar ficando em nível judiciário, em nível trabalhista, infelizmente. Com relação ao bom senso, Ribeiro, o bom senso, que digo o Bom Senso Futebol Clube, eu me sinto muito a cavaleiro para falar, porque quando surgiu aquele movimento, eu participei de um debate, uma assembleia legislativa qualquer aí do Brasil, a respeito disso, e eu questionei ao seu presidente, o líder daquele movimento, como é que ele tinha iniciado a carreira, que era muito simples ele mencionar aquela questão do que estava falando sobre calendário, porque ele estava num grande clube, mas e o menor lá, quando é que ele surgiu? Né? Ele surgiu num estadual, ele surgiu num clube pequeno e teve a sua possibilidade de expor o seu futebol ao maior e aí fazer a sua carreira. Então é muito difícil. Cada um sabe onde aperta o seu calo, mas eu acho que nesses momentos nós conseguimos entender o que é a posição política e o que são aqueles que estão efetivamente buscando alguma questão para o bem do futebol como um todo e que seja uma questão justa. O que a gente tem feito aqui é tentar buscar uma equação que ela seja justa para todo mundo. Nós, embora não seja uma responsabilidade da Federação Gaúcha, isso é tratado clube a clube com seus atletas ou através. Nós fizemos inúmeras reuniões com o Sindicato dos Atletas aqui, buscando encontrar um meio termo para auxiliar os clubes e os atletas também na manutenção de seus contratos ou que houvesse um menor prejuízo para todos. Algumas coisas voltaram atrás em razão de medidas provisórias que são publicadas, são revogadas, são essa situação própria dessa negociação que está havendo entre a FENAPAF com a Comissão Nacional de Clubes, e a gente aqui está aguardando isso e está tentando orientar da melhor maneira possível os clubes para que eles tenham financeiramente o menor prejuízo possível. Presidente, no nosso combinado, encerrando de minha parte também, Ribeiro, tem alguma questão? Última questão? Eu não participei dessa combinação. Por mim, o presidente ficava até às 3 da tarde. O presidente pediu 10 minutos, já estamos com meia hora, mas vai. O presidente é meu brush, entendeu? É meu brush. Aliás, brincadeiras à parte, eu agradeço já aqui, né, a disponibilidade do presidente, que é uma pessoa fantástica, e eu tenho certeza que com a habilidade e com a experiência que ele tem, porque quantos anos de vice-presidente da federação, Luciano? 16. Então, já está sabendo como é que as coisas se movem aqui na aldeia. Eu achava que o meu pepino no gauchão seria um pênalti mal marcado, uma mão fora da área, alguma coisa do meu colo. A gente vive de provações, Luciano. Ô, presidente, só nessa questão, desculpa, Ribeiro, como é que tu tá avaliando a arbitragem gaúcha? Porque ela, no cenário nacional, é uma das principais. Tu tá satisfeito? Questão até de investimentos, tecnologia, vai colocar alguma coisa em prática esse ano, se tudo voltar ao normal? A arbitragem está parada, está de quarentena também, né? Não está tendo jogo, não tem como. Sim, mas a questão de preparo deles agora, como é que tá? Tem alguma recomendação? Fiz só uma brincadeira. Eu sou fã do quadro de arbitragem do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós temos os melhores aqui.
E isso, a prova é tal de que para as finais dos estaduais, ano a ano, são solicitados para apitar as finais dos... Filha, só um pouquinho que o pai está terminando aqui, tá? É mais fácil que vai do que com o meu guri aqui. Então, eu sou fã e acho que aqui a gente tem, enquanto houve o campeonato rolando, eu não vi nada de fora da curva em termos de arbitragem que pudesse gerar algum tipo de preocupação maior. Ontem eu fiz contato com o presidente do sindicato, o Maicon Zug, porque a gente está tentando, tem várias frentes, assim, eu sempre ouvi a questão assim, de jogar canastra quando tu abre várias frentes de jogos para tu abrir uma possibilidade maior. É o que a gente está fazendo. A arbitragem está no nosso radar. Eu conversei com o presidente do sindicato para entender o que ele vai fazer com relação a isso. A gente sabe que os árbitros estão mantendo a sua preparação física para que, a partir do momento em que a competição tenha eles aptos para jogar, e se for preciso, nós vamos fazer alguma situação de reunião técnica virtual, por videoconferência, alguma coisa assim, para que eles se mantenham aptos a trabalhar quando a temporada voltar. Ribeiro Neto, eu vou dar tchau então para o presidente. Eu tenho só uma questão, porque a internet... O Ribeiro tem muitas questões. Eu estou sempre cheio de questões. Só para definir, assim, porque eu fiz alguns questionamentos aqui, e eu vi alguns sites aqui. Então, assim, para ficar claro, presidente, essa reunião das 2 ou 2:30 da tarde de hoje, que será feita por videoconferência, ela não deve definir questões mais radicais. Ela será somente mais uma reunião, né? Como é querida essa criança, é linda, hein? Puxou a mãe, né, Luciano? Graças a Deus, né? Querida. Estou a ponto de dar um dormonide. Tranquilo. Ela vai ser mais uma reunião para discutir assuntos. Ela não tende a definir nada, né, presidente? Não, nós temos que definir a questão da manutenção, da suspensão da competição, né? Então, alguns pontos a gente, evidentemente, vai buscar definições, inclusive com relação a uma dessas tuas sugestões que tu deste aí, Ribeiro. Boa! Passa, evidentemente, na minha cabeça a questão da continuidade da competição mais adiante e havendo a necessidade de se adequar à questão de atletas, não só da dupla, mas das outras equipes também, embora eu acho que isso, se a gente for levar para a questão eminentemente técnica, ela gera um desequilíbrio na competição, especialmente naquilo onde tem o prejuízo maior, que é a parte de baixo, porque alguns clubes vão ter rescindido seus contratos, outros vão ter se reforçado de alguma forma, outros vão jogar com sub-20, sei lá, enfim. Então, são todos pontos que, na verdade, a gente vai ter um debate para, a partir disso, começar a desenhar efetivamente e tentar sair com algumas decisões para quando se terminar todo esse período de quarentena e toda essa pandemia, ou se viabilizar o reinício da temporada de futebol, a gente já ter definições prontas para que não percamos tempo e possamos terminar com o campeonato, encerrar a temporada do Campeonato Gaúcho de 2020 dentro do campo, bonitinho, como a gente espera que seja. Mais um, eu juro, prometo que é a última, tá? Ele vai pular aqui na tela. Só mais uma, assim. Presidente. Não, tô acostumado, Ribeiro. Tô acostumado. Meu filho sempre diz que é a última também, a brincadeira. É isso aí. Estou bem acostumado. Presidente, as federações têm autonomia, o que eu quero dizer? Porque nós estamos vendo aí num processo meio maluco, né? O presidente diz uma coisa, os governadores dizem outra. Eu não quero entrar na seara. Mas em termos de calendário, pode uma federação dizer, eu vou voltar com portões fechados agora. Outra dizer não. Ou tem que haver a CBF definido pelo todo? Não, Ribeiro, a gente já sabe, perdão,
que algumas federações do Norte, Nordeste, já estão até encerrando as suas competições, tá? Encerrando definitivamente a temporada de 2020. A partir do momento em que nós temos que respeitar também a questão hierárquica de quem comanda o nosso Estado, assim como o nosso Estado tem que respeitar quem comanda o país. Tá bem complicado isso aí, né? Tá bem, mas eu tenho procurado respeitar essa situação toda. Nós temos que lembrar que não adianta nós tomarmos, por exemplo, uma decisão aqui no sentido de vamos retomar o futebol amanhã com portões fechados. Há uma determinação do governo do estado que impede trânsito intermunicipal de ônibus, por exemplo. Claro, as equipes vão dentro do seu próprio ônibus, mas vai ter 50, 60 pessoas dentro de um ônibus, sai daqui, entra lá, volta. Tem os brigadianos, a polícia militar que trabalha no campo, tem vocês da imprensa. Então, assim, por mais que nós tenhamos cada federação tem a sua autonomia e a gente está buscando, pelo menos as mais próximas, tomarmos decisão em conjunto, mas ela tem autonomia de retomar quando quiser, desde que não fira, evidentemente, a meu juízo, qualquer determinação governamental, porque aí não é pandemia, vira um pandemônio daí, né? E aí verdade. Não tem saída mesmo. Se cuide, presidente, por favor, tá? Estou tranquilo, estou sem sintoma nenhum, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Presidente, está dando mais trabalho em casa ou na federação? Olha, eu achei que era difícil lidar com os clubes, né? Mas meu guri é um guri querido, tem sido parceiro, lógico que está com uma quantidade de energia acumulada, né? Muito grande, mas quando a gente tem um espaço, eu tenho procurado conversar com os presidentes e pedindo a compreensão deles também. A minha esposa está trabalhando de casa também, né? Então ela tem os seus compromissos para resolver também. Então a gente está meio que se dividindo assim. De manhã eu fico cuidando da parte lúdica com o meu menino, brincando com ele, passando algumas atividades também, enquanto ela faz o seu trabalho, e à tarde eu então começo a trabalhar as questões da federação, e aí ela fica com o Eduardo cumprindo as tarefas, e no final da tarde nós nos reunimos os três para também, eu acho importante esse momento para a gente poder entender várias questões que a gente não passava no passado, né? Não se tem tempo para isso, não se tem tempo para aquilo, e daqui a pouco a gente vê que bem combinado dá para fazer tudo, né? Então é verdade. Vamos Isso tudo regado a um bom e velho rock and roll, é fantástico, viu? E o tio na cabeça, na cabeça, Luciano. Gosta pouco, né, Ribeiro? Presidente Luciano, muito obrigado. Aproveite e valorize esse tempo em casa também com o pequeno, porque passa rápido. Abraço. Muito obrigado aí para vocês. Mais uma vez, me desculpe as interrupções. Eu também estou me adaptando a algumas questões aqui de tecnologia. Né? Mas está tudo caminhando bem. Daqui a pouco temos mais uma reunião com as carinhas aqui no telefone. Vamos lá. Vamos em frente, que é por aí. E se acerte com o Ribeiro depois dos 40 minutos. Comigo era 10, o extra com ele. Tamo junto! Valeu, presidente. Pode encerrar aí a ligação, a gente continua aqui, então. Vou fazer uma live agora com a minha esposa, que está esperando lá para fazer o almoço, essas coisas todas. Agora, ela que era 10 minutos, Ribeiro. Tu explica para ela lá. Dá o YouTube para ela aí, presidente. Tá bom, gente. Um abraço. Tchau, presidente. Obrigado. Vitória, vamos lá, atualiza um pouquinho as informações. Vamos lá então, Guilherme. Então, em meio à pandemia, hoje Porto Alegre está completando 248 anos, então meus parabéns e que tudo volte logo à sua normalidade. E Santa Catarina anunciou a primeira morte em decorrência do coronavírus, foi 11h58, né, de ontem. Foi um catarinense de 86 anos, ele morreu em São José, na Grande Florianópolis, então foi a primeira morte confirmada de lá. E as 3 cidades do Rio Grande do Sul com maior número de casos, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, Porto Alegre lidera, é claro,
com 87 casos, Bagé com 7 e Torres com 6. No total, são 162 pessoas confirmadas com coronavírus, e dessas pessoas, o maior índice está em pessoas de 50 a 69 anos. Então, de 50 a 59 são 33 pessoas, e de 60 a 69 são 30 pessoas, Gui. Falando um pouquinho sobre as vacinações aqui em Porto Alegre, que começou agora no início dessa semana, né, campanha de vacinação, 75,5% dos postos de saúde já está tudo esgotado. Das 135 unidades da capital, 102 aplicaram todo o estoque nas primeiras horas de campanha, Gui. É isso mesmo. Ribeiro, já falamos hoje de futebol, atualizamos os dados. Vamos descontrair um pouquinho, porque tá pesado esse dia. Hoje a gente estreia também uma programação nova na RDC TV. Então fala pra gente o que é aí. Fala pra nós aí, vamos lá. Ó, às 14h, estreia com a Marina Espíndola, Guilherme Macalossi, com a Vitória e com o Cláudio Andrade, o Plantão RDC Coronavírus. Um programa que vai trazer informações, entrevistas, a interatividade também muito importante, as entrevistas dos prefeitos, dos governadores, do presidente também, claro, dos ministros. E às 21h30, que daí encerra a questão do Cadu, começa o Plantão RDC comigo e com o Guilherme Macalossi até a meia-noite. Hoje o entrevistado será o deputado federal Marcel Van Hatten, ele que é do Partido Novo Gaúcho, e vai falar conosco uma questão de uma meia hora, 1 hora. Fique nas nossas plataformas digitais, acompanhe, tem bastante coisa que vai acontecer. Mas, uma temática diferente, que a produção aqui já me indicou que pode ser feito sim, mais 5 minutos de programa, e para descontrair um pouquinho o pessoal também, né? Tava falando de YouTube. YouTube! Aí, dá uma dica de música. É que assim, ó, eu, por exemplo, a minha página Ribeiro Neto... Fala dos seus discos primeiro, para o pessoal de casa entender. Eu até vou ver se amanhã, se eu conseguir tempo, porque a minha logística de manhã é um pouco apertada. Como eu tenho que voltar para casa e eu moro longe da minha senhora mãe querida, que está lá, beijo, minha mãe, 84 anos, eu chego aqui meio que em cima da hora. Então, eu estou aqui no meu escritório, mas se der, amanhã eu vou com o cenário da minha página, né? Que é basicamente os meus discos, que são apenas raridades, né? Coisas assim de outro mundo. Mas assim, eu tenho ocupado muito meu tempo com filmes e séries, como todo mundo está fazendo. Muito do Twitter, porque ali você acompanha muitas informações, embora eu tenha desistido de emitir opiniões políticas e ideológicas, porque é uma neura e as pessoas extrapolam um pouco, né? Então, eu estou apenas me informando, né? De vez em quando eu posto alguma coisa, né? Mas eu quero sugerir para vocês algumas coisas. Você que gosta de séries, e é muito seletivo para isso, porque séries tem um monte, né? Eu vou recomendar 2 que eu até recomendei para o Julinho Ribeiro, lá do Prêmio Press, tá? Da revista Press. Outlander, no Netflix tem 3 temporadas livres, ela já tem uma 4ª, mas aí só no canal fechado. As 3 temporadas estão livres do Netflix. Outlander é sensacional. E por que eu digo que é sensacional? Porque eu sou um cara chatíssimo. Eu não tenho paciência para ver série. Eu acho um pé no saco isso aí. Não tenho. E essa conseguiu me prender, porque ela é uma história magnífica, que tem viagem no tempo, que tem história, que eu sou apaixonado por história. Ela se dá lá nas Highlanders da Escócia. É fantástico. Recomendo. E a outra, que também tem a ver com história, fala do Luís XV lá da França, chama-se Versalhes, que tem as 3 temporadas também liberadas no Netflix. E também está liberado, se não me engano, no Mais Globosat, tá? Ou no GNT, que ali é liberado também para quem tem a net, tá? Versalhes e Outlander. Podem vir e não vão se arrepender, porque o Ribeiro só fala as verdades. Eu acho os espanhóis um pé no saco. Aliás, o que tem de filme espanhol invadindo a minha... não gosto. É ruim. Acho que os mexicanos também. O único que eu vi que eu gostei é Depois da Tormenta, que é um filme que também está no Netflix, que é muito bom, que é um filme espanhol. Muito bom. Mas, eu não gosto de séries espanholas, tá? Então, assim,
Então, recomendo essas duas séries. A Casa de Papel espanhola, né? Eu achei um saco, entendeu? Uma chatice. Pois é. Muita gente diz que é muito boa, eu não cheguei a ver. Eu não vi. Vi o primeiro episódio e larguei, entendeu? Não. E eu eu vou ficar na área dos esportes, aqui eu estou assisti hoje pela manhã também, antes de vir para a emissora, um pouquinho, estou aqui na emissora, hoje a gente está fazendo a produção. Parabéns, parabéns. Obrigado. Dê um abraço ao nosso Brian aí, cara. O Brian é o nosso produtor aí, cara. Tadinho. Alô, Brian! Aquele abraço, meu bruxo! Vou tirar o fone aqui. Gente, a série da Fórmula 1, eu acho muito interessante essa questão de bastidores, né? De como funciona. Então, a série da Fórmula 1 está na sua 2ª temporada. Ela acompanha os pilotos desde a casa, de uma viagem internacional, nos bastidores, entrando no carro, as informações que o diretor da equipe não tinha nem noção, né? Eu vi o carro ali na frente, ali no boxe, para trás tem 200 computadores com 200 técnicos e engenheiros. Muito interessante também. E uma que eu gostei muito, que eu terminei de ver, é Sunderland até morrer. Posso ter pronunciado errado o nome do time. Um time que era da 1ª divisão da Inglaterra, caiu para a 2ª divisão e tem toda uma questão de reconstrução. E também, olha, tem bastidores até de negociação de contrato com os jogadores, demissão de treinador. Essa questão de bastidor é bem legal. E a do Carlitos Tevez. É isso mesmo. Tevez teve uma série, tá na Netflix também. Carlitos, eu acho que é o nome. Dá uma pesquisada aí na tua plataforma. E é bacana demais a história de vida de Tevez. Vitória, tu tem 2 minutos para falar alguma coisa para o pessoal de casa. Vou falar então da minha que eu estou assistindo atualmente, que é Ponto Cego. É uma série voltada para mistério. É uma mulher que ela é toda tatuada e toda a tatuagem dela desvenda alguma situação de corrupção. O Ponto Cego poderia ser Blind Spots, né? Isso, é esse mesmo. Eu assisti como Blind Spots há uns 2 anos atrás. Muito boa, ela é muito viciante e é super legal. Então, super recomendo, que vale a pena ver. Muito bom. Gente, nessa questão de home office, vou perguntar para o nosso diretor, o Luan, se a gente já pode ir encerrando aqui a questão do RDC Esporte. Vamos aguardar o sinalzinho. Tranquilo. Alô, Luan, aquele abraço aí, meu prancha! Tamo junto, Luan! Nesse estilo home office, só para passar para o pessoal de casa, né? Então, amanhã entrevista exclusiva com quem? Assim, eu só vou dizer, o presidente Medeiros está acertado, mas ele foi muito... o presidente é muito legal comigo, assim, nós temos uma boa relação. Se ele estiver disposto, tá? Se ele tiver alguma indisposição, aí eu e todos os seguidores vão entender. Claro. E eu passei para o nosso produtor aí, o assessor de imprensa do Paulo Paixão, que está acertado, só marcar com ele. Então, amanhã podemos ter boas atrações. Mas eu amanhã, no Stories do Instagram, que legal! Aí te confirma, né, o que nós vamos ter no programa de amanhã, tá bem? Tá, e só uma questão, tu tá preocupado com a preparação física dos jogadores? Porque eu tô vendo eles fazendo muita coisa e nada de treino. Eu só tô preocupado com os jogadores que ganham uma miséria. Esses jogadores que ganham uma fortuna, eu tô de olho neles. Tô de olho neles para ver como é que vai ser. Ontem o Arana, como falei, deu a demonstração. Eles estão, se lixando. Gostaria muito que alguns jogadores da nossa elite viessem a público falar em outros termos. Gostaria muito mesmo. Porque a paixão do torcedor é cega e é hora deles devolverem alguma coisa. Ô, Ribeiro, tu é nascido em Porto Alegre? Não, eu sou de Santa Maria da Boca do Monte. Do lado. Só falta o título de cidadão, né? Porque eu moro aqui há bastante tempo, né? Mas eu sou de Santa Maria da Boca do Monte, neto do poeta Chico Ribeiro, né? Enfim, um grande abraço a todos. Ouça o novo disco do Ozzy Osbourne, tá fantástico, cara. Sabe, tá demais. O Ozzy se lavou nessa aí, tá excelente aí, tá? Se fez. Gente, muito obrigado e obrigado a você aí de casa. Fique agora com o Bairrista Futebol Clube aqui na RDC TV. Um abraço ao Silvio Benfica aí, meu ídolo, tá? Ao Maicá, ao Rafael, ao Baldasso, ao Pacalo, ao Edu, entendeu? Ao Grabowska. E aqui, só quero verdade do Bairrista, hein? Valeu, Ribeiro, e valeu para você aí de casa. Espero que esteja em casa, né? Nessa questão de quarentena. Um programa diferente no estilo home office que você vai ter que se acostumar daqui para frente. Tchau, tchau!
RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.